No livro de Atos, capítulo 2, verso 14. Diga Atos 2, 14. Nós vamos ler o 14 e o 15, tá bom? Os irmãos conseguem ouvir? Parece que eu estou meio surdo. Vocês têm qualquer retorno aqui? Não tem não, né? Ah, tá bom. Então olha só. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, capítulo 22, perdão, 22, vai mais à frente aí. Corra 20 capítulos à frente. Verso 14. Então ele diz: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu, para conheceres a sua vontade. Diga, conhecer a sua vontade. E veres o justo, diga, e veres o justo. E a Bíblia fala, e ouvires uma voz, diga, ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. Sabe, meus queridos irmãos, olha aqui para mim por um instante. A Bíblia está nos ensinando aqui um grande e verdadeiro princípio espiritual. Que princípio é esse? É o princípio que o apóstolo Paulo estava apresentando na sua defesa em Jerusalém. Todo homem, toda mulher precisam dessas chaves para experimentarem do favor de Deus na sua vida. Eu quero compartilhar hoje 3 chaves de favor para ser usado por Deus. 3 chaves do favor de Deus sobre nós, que irá nos capacitar para sermos usados por Deus. Quantos aqui querem ser usados por Deus? Sabe, esse encontro, assim, eu experimentei tanto de Deus. Teve um momento lá que o Yuri estava ministrando uma palavra e foram algumas pessoas à frente, enfermas, e tinha uma moça que ela estava sentindo dores nos rins, na cabeça também, já há algumas semanas, meses ali, que ela testemunhou que ela já estava sentindo isso constantemente, e ela foi à frente. Mas sabe aquela pessoa que vai na frente assim e fala assim, vamos ver o que dá. Não com uma convicção assim, que eu vou receber esse negócio. Ela falou assim, eu vou à frente. E o que aconteceu ali? Na hora que esse jovem começou a orar, essa menina ficou pasma. Sabe aquele susto? E aí foi perguntar ali, eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo mais nada, sabe que a pessoa fica, vou falar no mineirês aqui, abobada, como quem sonha, fica assim perplexa. Foi o semblante daquela moça. Então veja bem, ele até falou assim, isso não tem nada a ver comigo, mas como é bom você ser usado por Deus. Como é bom você ver uma pessoa recebendo vida de Deus, poder de Deus, virtude de Deus, cura de Deus através da sua vida. Sabe, eu quero compartilhar com você 3 chaves que irão liberar esse favor de Deus sobre a sua vida para que você seja usado por Ele. Quantos estão aqui comigo? Quantos querem receber isso? Você quer receber isso hoje em nome de Jesus? Sabe, o apóstolo Paulo, ele estava apresentando a sua defesa em Jerusalém, quando ele estava sendo preso. E nesse momento, ele faz uma revelação de quando ele foi chamado por Deus. Presta atenção aqui. Sabe, um dos grandes privilégios de um homem, de uma mulher, é quando ele é chamado por Deus. É quando Deus fala assim, ei, é você que eu quero. Ei, vem cá, eu quero te usar. Aí a pessoa fala assim, tem certeza? Sim, mas logo eu? Tem pessoas melhores do que eu aqui.
Tem pessoas mais eloquentes do que eu. Tem pessoas mais inteligentes do que eu. Tem pessoas mais capacitadas do que eu. Mas Deus fala, eu quero é você. Eu quero é você. Eu quero derramar uma unção sobre a sua vida. Eu quero te capacitar para obras sobrenaturais. Eu quero te levar a lugares onde nenhum homem consegue ir se não for através do meu poder, da minha vida e da minha graça. Sabe? E eu tenho um santo privilégio hoje de estar olhando para esses que foram chamados por Deus hoje. Eu tenho um santo privilégio de estar olhando para eles hoje. Se você olhar para o lado, você vai ver essa pessoa que foi chamada por Deus. Se você olhar para o outro lado, você vai ver essa pessoa que foi chamada por Deus. Se você olhar para trás, olha para trás, você vai ver essa pessoa que foi chamada por Deus para obras maiores, para o sobrenatural. Quantos estão aqui nessa noite? Sabe, essa revelação ela é uma chave poderosíssima a respeito de sermos um vaso útil nas mãos do Senhor. Eu estava dando um exemplo nesse encontro com Deus, que Deus, Ele nos fez como vasos. Deus nos fez como vasos. E eu estava compartilhando para os irmãos lá, dando uma ilustração, que durante a nossa vida, esse vaso que somos nós, ele é usado de forma inadequada. Ele não está sendo usado para aquilo que de fato... Eu estou como sendo de conta aqui. Você não tomou banho, né, pastor? Eu estou vendo, só não tirei a pulseira. Estou vendo os irmãos aqui. Eu falei, gente, eu sou tão sonso nessas horas. Obrigado aí pela dica. Você não tinha nem percebido, né? Você fala, não é F5, pastor, agora está usando pulseira. Nós voltamos aqui. Sabe, estava olhando, compartilhando com os irmãos, que durante o dia a dia, a nossa vida, o diabo ele procura ocupar você com coisas que não são aquilo que Deus tem na sua vida. Preocupações, angústias, incertezas, enfermidades, lutas, falta de recursos financeiros, falta de projetos, e ele vai ocupando a sua vida com coisas que vêm para tirar o seu foco daquilo que Deus tem para você. Eu estava comparando aquele vaso bonito que você tem lá na sua casa. Você comprou ou ganhou para colocar num local de destaque, para colocar ali aquele buquê de rosas, colocar ali um arranjo ou algo que vem para embelezar a sua casa. Ele foi feito para trazer beleza. Ele foi feito como um adorno ali na sua casa, como um enfeite. Mas o que acontece? Você acaba não comprando aquele arranjo e ele se torna um porta-treco. O que é o porta-treco? É aquela metade da borracha do menino que cai, você não joga fora. Não joga. O que acontece? Você pega aquele pedaço, fragmento de borracha e coloca onde? No vaso. Você está varrendo a casa e de repente tem um clips. Você não joga o clips fora. Eu não conheço pessoas que jogam o clips fora. Ele pega o clips e põe aonde? Coloca lá no vaso. Aí ele está varrendo e acha aquele recibo de compra do supermercado ou da farmácia. Mas ele não para ler que aquele negócio que tem mais serventia. Ele fala, deve ser alguma coisa, depois eu vejo. E coloca onde? No vaso. E ele se torna um porta-treco. É uma chave. Você vê uma chave. Eu não conheço pessoa que joga a chave fora. Não joga a chave fora. Ele fala, deve ser de algum lugar. Aí ele pega a chave e coloca onde? No vaso. Se tornou o que? Um porta-treco. Então, chega um determinado momento que aquele vaso que não foi feito para essas coisas, ele perde a serventia. Porque quando você compra aquele arranjo bonito e vai colocá-lo ali, ele não cabe. Porque está cheio de entulho, está cheio de coisas desnecessárias. Assim é a nossa vida. Então veja bem,
Essa revelação que Paulo traz para nós é para que você seja um vaso útil na obra de Deus. É que você não seja um porta-treco. Bate no ombro, irmão tradicional, foi lá e disse um porta-treco. Você sabe o que é treco, né? Treco é treco. Treco é treco. Treco é tudo. É tudo aquilo que é desnecessário na sua vida, que vai entulhando e que você não usa. Oi, presta atenção aqui. Sabe, Paulo está mostrando para nós 3 chaves importantes para que eu e você fluamos aquilo que Deus nos chamou, para aquilo que Deus já designou para nossas vidas. Você foi feito para ser usado por Deus. Pastor, é a primeira vez que eu entro nessa igreja? É a primeira vez que eu entro na igreja? É a primeira vez que eu venho num culto, entre aspas, evangélico? Você está querendo dizer que eu fui chamado para ser usado por Deus? Então, mensagem, pode ir embora, aleluia, sabe? Deus te chamou para coisas maiores, não para ser um entulho de treco. Você é um vaso de honra para ser usado por Deus. Deus escolheu, Deus nos escolheu para 3 experiências, e uma finalidade de conhecer, que é primeiramente conhecer a vontade, ver o justo e ouvir a sua voz. Diga, conhecer a vontade, ver o justo, ouvir a sua voz. Quais são as 3 chaves? Diga assim comigo: conhecer a vontade, ver o justo, ouvir a sua voz. O irmão que está do seu lado não ouviu, fala para ele assim, 3 chaves são: conhecer a vontade, ver o justo, conhecer a sua voz. Cutuca o irmão que está do outro lado, fala assim, presta atenção no que eu vou dizer. Fala assim, as 3 chaves são. Você nem lembra mais. Você está querendo que eu te dou bola de novo? Eu já falei 3 vezes. Mas vamos lá. Conhecer a vontade, ver o justo, ouvir a sua voz. O que significa conhecer a sua vontade? Olha o que a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 1, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança e predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Uma vez que você conhece a Cristo, você foi predestinado para fazer a sua vontade. Pastor, mas qual é a vontade de Deus? Aí está a chave, é de você conhecer essa vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para o seu casamento? Qual é a vontade de Deus para a sua profissão? O grande problema de hoje é que as pessoas, elas olham o mercado, elas olham o visual e querem seguir isso. Qual é o curso que está dando dinheiro hoje? Eu quero fazer isso. Sabe, mas o curso que está dando dinheiro hoje, provavelmente ele nem vai existir nos próximos 20 anos. E aí? Frustra? Sim, vai frustrar. Eu gastei tanto dinheiro, eu gastei tanto tempo, eu gastei tanto esforço e agora esse negócio nem existe mais. Olha que coisa. Agora, quando você descobre a vontade de Deus para a sua vida, tudo muda. Às vezes, Deus vai falar para você para fazer aquele curso que está no último da lista da universidade. Ele nem entra na estatística. É aquele curso que as pessoas pagam para você entrar. Não tem concorrência. Você fala, o que eu vou fazer? O povo nem conhece esse trem. Mas quando você sabe que é a vontade de Deus para a sua vida, você entra. Porque pode acontecer o inverso do outro.
nos próximos 20 anos, aquele de sucesso ele pode não existir. E aquele que nem existia vai ser a bola da vez. Aleluia. Aí você entra. Você está me entendendo? Então veja bem, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. Eu quero casar, pastor. E aí você olha para a moça mais bonita. Mas às vezes a moça mais bonita hoje vai ser um trambolho amanhã. E aquela que ninguém dá nada por ela, ela se torna uma miss. Deixa eu te dizer uma coisa, rapaz. Você tem que saber qual é a vontade de Deus, porque às vezes quando você olha para a pessoa, você não dá nada por ela. Mas quando você começa a enxergar Cristo nessa pessoa, uau! Quando você vê que Deus alinha propósitos, uau! Eu recebi uma palavra quando eu estava noivo. Eu não era crente, eu não conhecia o Evangelho. Chega lá um profeta que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele falou assim: vocês já estão casados perante Deus antes dos seus pais conhecerem. E como? O que esse cara está falando? É doido? Mas quando eu fui ler a palavra de Deus, que diz que todos os meus dias já estão escritos e determinados antes mesmo deles acontecerem, eu falei: é de Deus esse negócio. E ele disse o seguinte: nem eu nem minha esposa conhecíamos o Senhor ainda, nós éramos noivos. E ele falou: quando vocês casarem, um grande ministério será edificado através da vida de vocês. Quem imaginaria que dois biólogos que pregavam que o homem veio do macaco iriam ser pastores e pregar a palavra de Deus? Quem imaginava um negócio desse? Eu nem gostava de crente, filho. E hoje eu estava no encontro pregando para as pessoas conhecerem o Deus verdadeiro. Deixa eu lhe dizer uma coisa: qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ela é chave para o seu sucesso, ela é chave para coisas maiores, ela é chave para você conhecer um Deus que você somente ouviu falar. Conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela era um mistério, mas ele foi revelado porque Cristo se revelou para nós. Sabe, meus irmãos, nós somos filhos, nós somos seus filhos amados. Sabe, você é um filho amado, mas da mesma forma que nós somos filhos amados, nós também somos servos dele. Nós somos servos. Eu vou citar o encontro aqui, porque está bem vivo ainda, né? Não acabou. Tanto é que tem irmãos aqui que já me ouviram pregar durante 3 dias, sem microfone. Estou igual a Jesus, né? Só faltava a multidão de 3 mil. Mas quem garante que eu não estava pregando para a multidão de 3 mil pessoas hoje? Eu não sei quantas vidas você vai ganhar. Eu não sei o que Deus vai fazer através da sua vida. Eu não sei quantas pessoas você que estava no encontro vai impactar. Provavelmente eu estava pregando para muito mais de 3 mil vidas. 20 mil. Sabe-se lá, porque uma coisa eu tenho certeza: as pessoas que estavam nesse encontro, elas receberam o chamado da parte de Deus, tiveram suas vidas transformadas, e muito mais o Senhor ainda fará em nome de Jesus. Então, lá nós não tínhamos microfone, estava pregando sem microfone, e que coisa maravilhosa. E é interessante que os irmãos parece que ficam loucos para fazer coisas, e o detalhe é que não precisaram lavar vasilha, não precisar lavar banheiro. Tinha irmão que está meio perdido lá, olha. Sabe, não tem nenhum banheirinho para a gente lavar aqui, um vaso para desentupir, sabe, uma panela para arrancar, aquele negócio. Não, filho, está tudo consumado. Está tudo preparado, tudo já está pronto. Tem coisa mais maravilhosa do que isso, meus irmãos. E o encargo, irmãos iam dormir tarde, acordavam cedo e querem servir, querem abençoar. Isso só pode ser chamado de Deus. Ninguém faz isso, né, se não tiver um salário lá no final. Tudo bem, eu vou trabalhar nesse final de semana lá, vamos lá orar para essas pessoas, mas vou ganhar quanto? Vai me pagar quanto? Quanto é a diária que você vai me pagar? Diária que nós vamos pagar, para falar a verdade, não somos nós. É o Senhor que vai derramar o seu galardão sobre a sua vida. Sabe? É isso que nós precisamos entender. Sabe, a vontade de Deus, ela foi revelada.
sabe, e fez com que todas as coisas, no céu, na terra, fossem convergidas a Cristo. Fora dele não há vida. Por que eu preciso conhecer a vontade de Deus? Isso é muito chave, porque fora da vontade de Deus, você não vai ter sucesso, você não vai ter alegria, você não vai ter satisfação, você não vai ter regozijo, você não vai ter descanso. Só tem descanso, regozijo, vitória, aquele que faz segundo a vontade de Deus para a sua vida. Amém. Muitos ganham dinheiro, muitos têm os seus nomes projetados na mídia em geral, são conhecidos e são tidos como pessoas de sucesso, mas quando você vai conversar com essas pessoas, elas são vazias, não tem prazer, não tem satisfação. Você vai ter satisfação naquilo pelo qual Deus te chamou. Se ela na enfermagem, você vai ter satisfação, porque é o seu ministério, é o seu ministério. Muitos que estão nos hospitais são incrédulos, não acreditam, a ciência tomou conta deles, o entendimento humano tomou conta deles, mas quando chega o enfermeiro cheio do Espírito lá naquela UTI, sabe, onde eu não posso entrar, onde eu sou proibido de entrar, onde qualquer um de nós somos proibidos de entrar, mas ela tem autorização para entrar, aquela pessoa que está ali, já em vias de morte, ela vai colocar a sua mão e vai falar: levanta e anda agora no nome de Jesus. Você já teve ideia de quantos mortos serão ressuscitados através da sua vida? Você já teve ideia, já fez o cálculo de quantas vidas serão curadas através da sua vida? E às vezes nós olhamos, mas eu não tenho recebido o salário que eu mereço, eu não estou recebendo o reconhecimento que eu mereço, mas o nosso reconhecimento ele não deve vir de homens, ele deve vir do alto. A questão não é quando os homens te aplaudem, a questão é quando os céus te aplaudem. Essa é a questão. Os céus só vão aplaudir aqueles que sabem qual é o propósito de Deus para a sua vida, sabem qual é a vontade de Deus para a sua vida. Se torna um fardo, se torna cansativo. Dirigir uma escola é algo pesado, é algo cansativo, são pressões de todos os lados. Mas será que não foi essa a vontade de Deus para a sua vida? Será que Deus não te colocou ali? Não é para olhar para as lutas, para as dificuldades, porque Ele cuida de todas as coisas, mas é para você ministrar vida para aqueles que não têm. Para os pais, quando eles chegam naquele lugar, sabe, sem perspectiva, sem alegria, sem esperança, casamentos destruídos, mas uma palavra que flui da sua boca, ela vem como um rio de vida, que vai entrar naqueles corações, que vão transformar pessoas, que vão transformar famílias. Sabe? Você tem noção de que você está treinando pastores, pastoras e missionários ali? Porque os pais colocam numa escola achando que é algo normal. Quando você coloca lá que tem um enviado do inferno dentro de uma escola, que começa a colocar ideologias malignas ali, eles estão influenciando a vida de crianças para toda a vida. Mas nós somos agentes de Deus, enviados por Deus para entrar lá na saúde, para entrarem lá nos comércios, para entrarem nas indústrias, para entrarem nos bancos, para entrarem nas escolas, para entrar em todos os lugares que Deus nos colocar. Nós somos agentes do Senhor naqueles lugares. Ah, pastor, mas o ambiente onde eu trabalho é muito pesado, há muita opressão, há muita luta. É por isso que você está lá. Você não entendeu ainda? É por isso que você está lá. Sabe por quê? É porque é de você que flui vida, não são dessas pessoas. Delas flui morte. Por isso que o ambiente é pesado. Mas onde você está, você vai ressuscitar. Às vezes a gente acha que ressuscitar pessoas é quando tem uma pessoa deitada no caixão, você põe a mão e levanta e anda. Não, filho. Ressuscitar pessoas é quando você leva a vida de Deus para aquele que está morto. Aquele que é inimigo de Deus, ele vai passar a ser amigo de Deus. Aquele que é enviado das trevas, ele vai passar a ser filho e filho amado de Deus. É quando você prega o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus. Eu sei que o ambiente de banco é pesado, porque Mamon quer reinar ali. Pois é. Sabe o que a palavra de Deus fala?
Você sabe o que a palavra de Deus fala? Que Jesus, ele foi lá no inferno. Você quer ambiente mais complexo do que o próprio inferno? Você acha que é o seu trabalho, né? Ele foi lá no inferno. E o inferno tremeu. O inferno tremeu. Às vezes, você está trabalhando na alta, é um espelho disso. Mas ele vai tremer, porque é um enviado de Deus lá. Para trazer luz, graça, salvação, paz. E pessoas aflitas chegam. Mas quando conversa com você, fala, nossa, não sei o que você tem. Eu estou sentindo mais calma, eu estou sentindo uma paz. Mas é porque quando você abre a sua boca, não é você falando, mas é o Espírito de Deus falando através da sua vida, através da sua boca. Sabe, você foi feito para mudar histórias. Você foi feito para mudar pessoas, famílias, trajetos. Você vai mudar a rota. Você é um GPS espiritual. Quando você está andando com esses GPS aí, de repente ele muda a rota. Você fala, mas é um caminho. Mas o que ele está fazendo? Ele está te levando num trânsito intenso, num engarrafamento, você vai ficar horas ali. É ou não é? Pois é, filho. É você que faz isso agora no mundo espiritual. Pessoas estão indo para a morte e você muda a rota delas para ir para caminhos de vida. Essa é a verdadeira palavra de Deus. Isso de fato é conhecer qual é o chamado de Deus para a sua vida, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Pastor, mas Deus tem uma vontade para a minha vida? É claro que tem. Esse entendimento mudará radicalmente o seu conceito de viver e de tomar as decisões. Eu vou sair desse emprego porque eu estou sendo muito perseguido. Por favor. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem? Se é guardado em todas as esferas, em todas as instâncias, até mesmo como morto, os seus ossos são guardados. Os ossos de José não ficaram lá no Egito, eles foram lá para Canaã. Significa que Deus te guarda até mesmo depois de morto, entre aspas. Você não morre mais, não sei se te contaram isso. A Bíblia diz, lá em João capítulo 1, verso 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Significa que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. E quando você está fora disso, nada tem serventia, nada tem satisfação. Vou colocar, às vezes aquilo que é tudo para todos, para você se torna nada. E aquilo que é nada para as pessoas, quando você está em Cristo, se torna tudo para você. Não sei se você entendeu aqui a colocação. A Bíblia diz em João capítulo 1, versos 16 e 17: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Uau! Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, agora a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Você vive agora em graça sobre graça, em bênção sobre bênção, em favor sobre favor, é abundância, é muito mais. Sabe? É isso que nós precisamos compreender nessa noite. Uma vez que eu entendo qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu ando em descanso. Mas está chovendo canivete, eu descanso, estou na vontade. Mas a pressão está grande, o Senhor é comigo, Ele está aí na minha frente. Mas eu não sei se eu vou aguentar, mas Deus me coloca, Ele me permite luta maior, que eu vou conseguir. Tudo isso vai cooperar para o meu bem. É você saber qual é a vontade. Primeira chave, conhecer a vontade. A Bíblia diz, João 15, 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse não dá fruto. Aleluia! Então vamos repetir aqui. Olha o que a Bíblia fala: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aleluia! Fala para a pessoa que está do seu lado, eu acho que ele não sabe ainda. Você nasceu
para dar muito fruto. Diga muito fruto. Diga mais uma vez, muito fruto. E a Bíblia diz o seguinte: porque sem mim nada podeis fazer. Significa que tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer por intermédio de Cristo. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer por intermédio de Cristo. Se eu sou um profissional da construção, eu tenho que fazer por intermédio de Cristo. Se eu sou um profissional liberal, eu tenho que fazer por intermédio de Cristo. Se eu sou um comerciante, eu tenho que fazer por intermédio de Cristo. Então, tudo que eu faço é por intermédio de Cristo, é através de Cristo. E uma vez que eu faço através de Cristo, eu mostro a minha dependência nele. Senhor, não é a minha escolha. Tudo bem, Senhor, eu estou aqui, o que eu faço agora? A palavra fala que nós somos cooperadores dele. Eu não sou chefe, eu tenho um chefe, que é o Senhor. Senhor, e agora? O que eu faço? Qual é a decisão que eu tomo? Qual é o caminho que eu devo seguir? Entende? Então a graça veio com Cristo. A graça é Cristo. E ela nos foi dada nele. E por causa da total incapacidade do homem de viver uma vida vencedora, foi por isso que a graça veio. Porque nós somos incapazes de viver uma vida vencedora sem Cristo. Nós precisamos de Cristo para termos a vitória em todas as áreas da nossa vida. Vocês estão aqui comigo nessa noite. A Bíblia diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morrará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos, segundo Jeremias 17, do 5 ao 8. Quando nós confiamos no homem, a Bíblia fala que nós somos como um arbusto plantado no meio do deserto, terra salgada, lugar árido, lugar de sequidão. Vem a seca, o lugar já é árido, cai tudo. Mas quando nós confiamos em Deus, Senhor, mesmo que esteja uma crise terrível lá fora, horrível, quebradeira total, você é como árvore plantada junto a ribeiro de água. Suas folhas não secam, elas permanecem verdes. Sabe por quê? Porque isso fala de bênção de Deus. A vida ela continua fluindo através de você. Você nasceu para fluir vida. Quando não temos revelação dessa verdade, achamos que podemos confiar no nosso próprio fazer, na força do nosso braço. Tudo bem, pastor, já orei, jejuei, nada aconteceu, agora é diferente, agora eu vou dar meu jeito. Para com isso. Nós estamos aqui para depender do Senhor Jesus em todas as instâncias, esferas, em todas as coisas. Nós estamos confiando. Meu casamento está ruim, confia. Minha vida financeira está terrível, confia. Lá no meu trabalho estou sendo ameaçado de ser mandado embora, confia. Pastor, a minha célula está mirando, confia. Eu não sei mais o que eu vou fazer, confia. E você verá a vitória por meio de Jesus Cristo. Posso fazer uma amém nesse lugar? Amém. Sabe, meus irmãos, a Bíblia fala que esse que confia no homem, ele, quando o bem vem, quando a oportunidade chega, ele não consegue ver. Sabe por quê? Porque ele fica olhando para si. Porque eu não dou conta. Ou, porque eu sou muito capaz. Porque eu não sei fazer. Porque eu sei fazer demais, melhor do que todo mundo que está aqui junto. Ele olha para si. E quando de fato a oportunidade chega, e ele está olhando muito para ele não consegue ver. Diferente daquele que confia no Senhor. Aquele que confia no Senhor, ele fica olhando para o alto, para o autor e consumador da sua fé.
E quando de repente vem uma oportunidade, segura, pega, essa é minha. É aquela vaga naquela universidade. Aqueles que estão olhando a sua capacidade natural, eles estão lá tentando, mas você já saiba que a sua vaga já está garantida. Quando eu prestei vestibular, na minha época era vestibular, eu estava tão preocupado, mas tão preocupado, tão ansioso, que eu dormi na prova. Literalmente, eu dormi. Deitei na cadeira, tirei o sono, voltei renovado, terminei a prova, passei em terceiro lugar na universidade. Então deixa eu te dizer uma coisa: os que confiam no Senhor renovam suas forças. Você confia no Senhor? Você confia mesmo no Senhor? Então prepare para experimentar o sobrenatural dele nesses dias. Uau, meu Deus! Deixa eu te dizer uma coisa: nós precisamos ser libertos da dependência natural, da dependência humana, e dependermos completamente da vontade de Deus para nós. Sabe, essa vontade de Deus, que você viva na total dependência dEle. Você vai depender dEle. Eu tenho certeza que você vai ter vitória. Segunda chave, fala para você ver o justo. Qual é a primeira vez, meus irmãos? Eu não me lembro mais. Conhecer o quê? Pergunta para o irmão que está do seu lado: qual é a primeira vontade? Achar? Isso dá tiagem, quando eu vou fazer prova, quase não estou dando aula, mas acho que eu posso falar isso. Eu sempre coloco respostas na prova. Sempre coloco. Ela está lá embutida. Então aquele que estudou, ele vai achar a resposta lá. Se ele tiver alguma dúvida, ele vai ter certeza. Então deixa eu te dizer uma coisa: Deus é tão bom que Ele manda pergunta para a gente dar a resposta também. Mas aquele que anda olhando para si, ele não consegue ver a resposta de Deus. Mas aquele que confia no Senhor, ele vai enxergá-la com clareza e vai tomar posse, vai apropriar e vai ter êxito, sucesso, em nome de Jesus. A Bíblia fala em Isaías 53:11: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Segundo 1 João capítulo 2, verso 1. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Uau, forte, né? E olha o que a Bíblia ainda diz. O Ismael está colocando ali. Lá em Romanos capítulo 3, do verso 21 ao 26. Eu não sei se é a mesma versão. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz em Romanos 3,10, como está escrito: não há justo nenhum sequer. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1:30, diz o seguinte: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou
da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que o Senhor glorie-se no Senhor. E aqui eu tenho outros versículos que não vai dar para ler, mas deixa eu te dizer uma coisa: a segunda experiência, a segunda chave para você ter esse favor de ser usado por Deus é conhecer o justo, é ver o justo. Sabe, essa é uma das certezas, uma das maiores e mais importantes e poderosa experiência que eu e você podemos ter, é conhecer o justo. Sabe, por que eu preciso conhecer o justo? A Bíblia diz que nesse ponto aqui, nós precisamos entender que Deus Pai, o céu e o inferno, somente podem respaldar, no caso principalmente do inferno, submeter-se ao justo, no singular que é Cristo. A Bíblia diz que somente um homem tem autoridade na terra, no céu e no inferno, que é Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele cumpriu todas as exigências da lei. Jesus Cristo, ele cumpriu todas as condições para que aconteça a salvação, para que aconteçam as bênçãos, para que aconteçam a libertação de todas as maldições que estavam sobre nós. Então, uma vez que ele cumpriu todas essas condições, todas essas exigências, sabe, o céu, o inferno e a terra tem que submeter a ele. Posso ouvir um amém nesse lugar? Então, seja, tudo está obrigado por uma força maior a submeter-se ao justo, que é Cristo. Não há um justo sequer a não ser Cristo. Pastor, mas nós não somos justos? Sim, por meio de Cristo. Por conta de Cristo, nós somos justificados. Meus queridos irmãos, a oração dele é perfeita, e quando ele ora, a oração deve ser respondida. Vou repetir porque eu acho que alguns não entenderam. A oração dele, Cristo, o justo, ela é perfeita, e quando ele ora, a oração ela deve ser respondida. Esse é um dos motivos que nós oramos em nome de Jesus. Quando nós oramos em nome de Jesus, para que uma pessoa seja liberta, demônios que agem na vida de uma pessoa, eles não conseguem ficar nela mais. Quando nós oramos para que uma pessoa seja curada, a enfermidade não pode ficar nela mais, por conta do poder, por conta da justiça, por conta que ele cumpriu todas as coisas, precisa obedecer. É impressionante, nós ontem tivemos 3 encontros com Deus. Nós tivemos 2 impactos kids, um encontro kids aqui, na Pampulha, e outro lá na Serra. A pastora Luciana estava à frente desse lá da Serra, e ela estava contando a respeito da estrutura. Foram quantas crianças? 65, 65 crianças. Sabe quantas crianças conheciam a Jesus? 2, que era filho de irmãos daquela igreja. E ela estava contando para os meninos assim, endemoniados. O menino deu sopro nela. Deu sopro nela. Endemoniado, crianças, possessas. Sabe? Mas essa mesma criança, quando conheceu o poder do nome de Jesus, trazendo libertação sobre ela, ela estava falando que o menino reclinou a cabeça no pescoço do pastor Taete no peito dele lá. Cedeu. Sabe por quê? Porque não há demônio que resista ao nome de Jesus. Se
você tem revelação do justo, não há nada que irá resisti-lo. Os mortos voltam à vida, os aleijados andam, os surdos ouvem, os mudos falam, as circunstâncias impossíveis se dobram, cadeias espirituais caem, tudo se torna possível quando Ele está presente. Não importa a luta, a circunstância, a adversidade que você está passando, quando você invoca o nome do justo, daquele que há poder, eu quero dizer que tudo cai por terra e você tem a vitória. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Uns passam por lutas financeiras, outros passam por lutas matrimoniais, outros passam por lutas com filhos, outros passam lutas com enfermidades, mas eu quero dizer que nenhuma delas resistirá ao nome do justo. Quando eu e você entendemos isso, você libera poder e cadeias espirituais caem por terra. Quando nós compreendemos o justo, essa é a grande chave, essa é a grande notícia, que quando você, agora que se tornou justiça, quando o céu e o inferno olham para mim e para você, para a nossa oração, Ele não mais nos vê, mas eles veem o nome do justo, eles veem o nome de Cristo. Quando você declara através da sua boca o nome do Senhor, o inferno não olha mais para você, mas ele não consegue enxergar outra coisa a não ser Cristo, e por isso ele cede, e ele abaixa a cabeça. Quando nós estamos no encontro e você dá um comando para um demônio, para ele ajoelhar, ele ajoelha, para ele colocar a mão para trás, ele coloca. Quando você fala para sair, ele sai, porque ele tem que obedecer, ele não tem outra opção a não ser obedecer ao nome do justo. O que eu quero te dizer nessa noite? Não importa o que você está vivendo, apenas tenha a revelação do nome do justo sobre a sua vida. Você já foi justificado através do nome dele. E quando você libera, há o poder sendo derramado, liberado junto. Há poder no nome do justo. Sabe, para nós encerrarmos aqui, terceira chave. Primeira qual é? Conhecer a vontade. Segunda qual é? Conhecer o justo. E a terceira é ouvir a sua voz. A Bíblia diz em Mateus 3,17: eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Este é o meu filho amado, em quem me alegro. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho satisfação, em quem tenho orgulho. Sabe o grande problema das pessoas? Nós estávamos nesse encontro com Deus, e a maioria das pessoas, a maioria delas, são pessoas que não conheciam o amor. São pessoas que foram rejeitadas, abandonadas, excluídas, que não tiveram amor de pai. Ontem à noite, uma ministração chamada Amor de Deus, dos nossos pastores, teve uma direção de Deus, pediu para que os líderes da equipe ficassem à frente, e que as pessoas que não tiveram experiência de um abraço paterno viessem à frente e abraçassem aquelas pessoas da equipe. Irmãos, que coisa forte. Não posso estar errado, porque foi um ambiente muito forte. Não vou afirmar que todos, mas a grande maioria veio à frente. A grande maioria veio à frente. Sabe, eu fui muito marcado por um abraço. Porque a Bíblia diz que quando uma mulher enferma, há 12 anos, tocou na roupa de Jesus, ele sentiu que dele saiu virtude. E ontem, quando eu senti um abraço,
Eu senti como se era o próprio Deus abraçando aquela pessoa. Oh, irmãos, que coisa poderosa. Pessoas assim carentes, coisas que, sabe, para alguns é tão distante, mas para outros, às vezes, perdão, para algumas pessoas isso é tão normal. Meus filhos é normal abraçar, mas pessoas que não conhecem isso, ou porque o pai já faleceu, ou porque o pai não dá atenção, enfim, eu não quero entrar em detalhes, mas uma das coisas aqui é que uma voz veio do céu e disse para Jesus. Jesus já sabia, creio que Deus estava falando isso mais para nós do que para o próprio Senhor. Você é meu filho amado, e eu tenho prazer em você. Deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite. Quando você escuta a voz de Deus, Ele dizendo, você é meu filho amado. Hoje, você é meu filho amado. Aleluia! Você é meu filho amado. Você é meu filho amado. E eu tenho alegria em você. Tenho prazer em você. Sabe, eu tenho satisfação em você. Filhos dão trabalho. Então não dão. Quem é pai aqui sabe que dá. Não é? Mas engraçado, um abraço, um beijo. Hoje um pai, o irmão foi testemunhar à frente, ele leu a carta da menina de 9 ou 10 anos de idade. A maioria das pessoas choraram lá. Engraçado, filho, trouxe tanta alegria para aquele pai que eu acho que ele teve um encontro com Deus ali. Então, Deus ele tem um encontro de alegria quando Ele te vê. Sabe, uma das chaves para você ter satisfação na sua vida é você saber que é amado. Não que uma pessoas elas vão te decepcionar. Eu sou amado pelo meu marido, de repente, como eu ouço muitos testemunhos, o cara chega do nada e fala, eu não gosto de você mais, eu quero separar. É um choque para muitas pessoas. Isso acontece, acredite, é normal, é comum. Infelizmente, às vezes filhos abandonam pais. Eles ficam velhos e não querem saber mais. Pais abandonam filhos. E às vezes pessoas que você gerava uma expectativa de corresponder ao amor, elas não vão corresponder. Mas sabe de uma verdade, há um amor que ele é incondicional. Não depende de você, não depende das suas ações, das suas atitudes. Deus te ama da forma que você é. Terceira chave é você ouvir a voz de Deus. Durante o ministério, Jesus ouviu vários tipos de vozes. Ele ouviu, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, foi aclamado. Mas aqueles mesmos que o aclamou, foram os mesmos que disseram, crucifique-o, crucifique-o. Então, você vai ouvir muitas vozes. Você vai ouvir a voz, você é burro, você não sabe de nada, você não presta para nada, você não vai dar em nada na vida. Você vai ouvir essa voz. Provavelmente você ouviu e ainda escuta. Você pode ouvir a voz, nossa, como você é bonita, como você é linda, como você não sei o quê. Você pode ouvir essas vozes. Talvez você escuta muito, como os seus olhos são bonitos, como o seu cabelo é assim. Mas você vai ouvir a voz, como o seu cabelo é feio, como você é feio, olha o seu nariz, olha o seu corpo, olha isso, olha aquilo. Você vai ouvir muitas vozes. E às vezes você pode dar atenção nessas vozes. E entra na justiça própria. A voz que fala a respeito que você não é nada, você vai entrar na justiça própria. Realmente eu não sou nada mesmo. Aí vem aquele espírito de rejeição. Ninguém gosta de mim, ninguém me valoriza. Isso é justiça própria. Mas a voz que fala, como você é bom nisso, como você é especial, como você é bonito, também você vai entrar na justiça própria. Achando que você não é melhor, é isso, é aquilo outro. Isso é justiça própria. Mas quando você escuta a voz do Espírito, isso vai fazer toda a diferença. Essas outras vozes, elas vão cair no pé. Amém.
Se alguém chega e fala que, talvez você olhe para mim, pelo meu porte físico, pelo meu semblante, talvez você não ache bonito. Eu quero dizer que o problema é seu. Você que está perdendo. Porque eu aprendi a viver com os olhos do Senhor. Irmãos, é claro, se a gente for lá no lado natural, o cara é todo esforçado, é perna demais, é braço demais, é cabelo de menos, sabe? Ou seja, eu posso olhar para esses vários anos. Eu passei uma infância com complexo, achava que eu era feio demais, burro demais, desperdício. Que desperdício, até enxergar que Deus me via de uma forma diferenciada. Deixa eu te dizer uma coisa, filho. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. E você é o filho amado em quem Ele se alegra. Você é esse filho amado. Você é esse filho amado. Sabe, meus irmãos, né? Todos nós ouvimos, né, vozes de críticas, ouvimos vozes de elogios, ouvimos vozes de exaltação, mas eu quero dizer para você: aprenda a ouvir a voz do Espírito, aprenda a ouvir a voz do Senhor, o que Deus está falando para você nesses dias, o que Deus está falando com a sua vida nesses dias, o que Deus tem mostrado para você nesses dias. Romanos capítulo 5, verso 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deixa eu revelar isso aqui para você. Você hoje é filho de Deus, amém? Você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, recebeu? Mas você faz coisas erradas, hein? Eu faço coisas erradas ainda. Dou muito passo em falso ainda. E aí, porque eu faço algo de errado, vem aquela voz dizendo: engraçado que nós fomos ensinados nisso. Muitos aqui foram ensinados nisso. Olha, filho, não faz isso não, porque senão o papai do céu não vai gostar de você, vai te castigar. Então, o que você está ensinando? Deus só vai gostar de você no dia que você fizer coisa boa. No dia que você fizer coisa ruim, Deus vira as costas para você e Ele vai te castigar. Você tem ensinado isso aos seus filhos? Sugiro que você conheça mais a palavra de Deus, para que você não os ensine a conhecer um Deus cruel e mesquinho, como muitos ensinam. Esses dias na porta da minha casa, eu moro em frente à igreja, né? Todos os dias eu ouço a missa antes de ir para o culto. Quero até ouvir, eu moro literalmente em frente à igreja. Aí uma senhora falou, aí a menina não queria entrar. Ela falou assim: olha, se você ficar aqui, papai do céu não vai gostar mais de você. A avó falou para a menina, deu vontade de uma bicuda nela, de morte. Brincadeira, foi só uma vontade, mas eu olhei a pessoa, meu Deus, foi esse carnal, filho de Jesus. Deu vontade de falar assim: olha, não faz isso, Deus é bom. Deus é bom, e Deus não te ama por conta da sua condição, de coisas boas ou ruins que você faz. Ele te ama porque, sendo nós ainda pecadores, Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Você quer algo pior do que o pecador, filho? A Bíblia fala que é inimigo de Deus. É inimigo de Deus. E mesmo assim, Deus deu o seu único filho para morrer no nosso lugar. Amém? Fique de pé onde você está, em nome de Jesus. Deixa eu chamar a equipe aqui. Sabe, eu quero dizer para você, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. Sabe, o amor, né? De Deus, ele é tão grande que ele nos constrange. O amor de Cristo nos constrange.
pois Cristo, o amor de Cristo nos envolve de tal maneira que nós não podemos escapar dele. 3 chaves para você ser usado por Deus com grande favor. Saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, conhecer o justo e ouvir a voz de Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos. Comece você a falar: Deus, eu preciso conhecer mais o Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero experimentar de coisas novas. Qual é a vontade do Senhor para comigo? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Comece a perguntar se você ainda não sabe. Comece a perguntar se você ainda não tem essa revelação. Apenas pergunte para Ele: eu quero saber qual é a vontade. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero conhecer o justo. Eu quero conhecer o justo, aquele que me justificou de todas as coisas, aquele que tomou sobre si todas as minhas dores, aquele que venceu no meu lugar. Sabe, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem a altura e nem a profundidade pode te separar desse amor, filho. Sabe, você é justo. Há uma voz do céu ecoando sobre todos os cantos dessa terra. Há uma voz que ecoa no inferno. Há uma voz que ecoa na terra. Há uma voz que ecoa no céu. E essa voz diz que você é filho amado. Você é filha amada. E Ele se alegra em você. E Ele está feliz com você. Deus não está triste com você, porque Ele te ama. Ele te ama. Você foi separado por um amor que é maior do que todas as coisas. Sendo nós ainda pecadores, Ele morreu por nós. E não há prova maior que esse amor sobre a nossa vida. Não há prova maior sobre a nossa vida. É o que a palavra de Deus diz. É o que a palavra de Deus fala. Que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E não eu respeito, eu sei que só tem pensamento de estar.